aconteceu foi que o presidente Lula prometeu um espetáculo de desenvolvimento e não houve espetáculo nenhum. Mas, em determinado momento, caiu dentro da imaginação brasileira, do imaginário da opinião pública. Vocês vão encontrar isso, inclusive, em comentaristas políticos, a necessidade de que o Brasil tem que começar a crescer aceleradamente. O que pegou aí, estourou com uma espécie de bomba, é engraçado como, psicologicamente, coisas como essa têm importância. Que é o Brasil, no ano passado, só cresceu mais que o Haiti. Então, isso teve uma repercussão enorme. E aí começou-se a pensar sobre o desenvolvimento econômico, que é uma coisa que não ocorria. Eu me lembro que houve uma reunião em Florianópolis, com os economistas brasileiros, foi aprovado, 600 economistas, foi aprovado por unanimidade um documento que se chamou Carta de Florianópolis, em que se dizia que a opinião generalizada era de que o país vai bem. Se dizia que o presidente Lula, realmente, diante dos problemas éticos do PT, estaria em má condição, mas como o país ia bem, então o presidente Lula tinha chance de ganhar as eleições, etc, etc. E nós, nessa carta de Florianópolis, nós dizíamos, o país não vai bem, o país que está crescendo na média de 2,5% ao ano não vai bem. Não teve a mínima repercussão. Hoje não se fala de outra coisa. A gente vê o Berval Pereira, vê o Clóvis Rossi, um do Globo, outro da Folha de São Paulo, comentaristas políticos, só se fala na necessidade de retomada do desenvolvimento. E o presidente Lula, inclusive, que de repente se virou um cristão novo, quer dizer, mais cristão do que o Papa, ele resolveu então começar a exigir da própria política econômica que ele chama ousadia. Ele rejeitou como insuficientes aquelas propostas do Pino Mantega com a sua equipe e está exigindo então que se leve a ele medidas ousadas. Então eu vou falar sobre ousadia. O que significa ousadia? O que seriam políticas econômicas ousadas? E quando se fala em ousadia, há dois tipos de política econômica a ser considerada. A primeira delas, que seria mais importante, é uma estratégia da visão de longo prazo para o relançamento do Brasil, do desenvolvimento, do crescimento acelerado. E a outra é de curto prazo, no sentido de serem criadas as condições para que esse crescimento acelerado possa acontecer. Evidentemente, a ordem lógica da exposição seria começar pela estratégia e passar depois às políticas de curto prazo. Mas, na verdade, o que está exigindo realmente ousadia são as políticas de curto prazo. Então, eu vou começar, eu não pretendo tomar mais uma meia hora da paciência de vocês, mas vou começar pelas políticas de curto prazo, porque essas políticas são aquelas que realmente estão exigindo ousadia. Recapitulando, eu diria o seguinte: a visão neoliberal, que dominou o Brasil e vem dominando desde 1980, ela tinha a seguinte tese, que é a tese que, inclusive, utilizada pelo presidente Lula e pelo presidente Fernando Henrique para explicar o seu fracasso em dar ao país o desenvolvimento econômico que todo mundo desejava. A explicação é a seguinte: para que se possa lançar uma política de desenvolvimento econômico é necessário três pré-condições, que são os chamados equilíbrios fundamentais: cambial, fiscal e monetário. Então, quando se reclamava de desenvolvimento econômico, não, nós estamos preparando o desenvolvimento econômico, procurando equilíbrio cambial, fiscal e monetário. Aí já começa o primeiro erro. Primeiro erro porque, nos anos 70, por ocasião dos choques do petróleo, que foi quando houve aquela explosão de preço do petróleo, a Coreia do Sul lançou a sua política de desenvolvimento econômico, cresceu a 9% ao ano, com uma inflação de 20% ao ano. Então não existia essa precondição e ela cresceu. Em 1900, 1901, é considerada a data básica do crescimento da Índia. Vocês sabem que a Coreia do Sul cresce 9% ao ano e a Índia 7% ao ano, e isso há cerca de 20 anos. A Índia tinha déficits fiscais extremamente elevados. Lançou uma política de desenvolvimento crescendo a 7% ao ano. Portanto, essa tese neoliberal não tem nenhuma razão de ser, e o que esses governos, Fernando Henrique e Lula, já deviam ter feito há muito tempo, é lançar uma estratégia eficaz de desenvolvimento, que eles não fizeram, dentro da visão neoliberal, que se tem equilíbrio cambial, fiscal e monetário, o desenvolvimento econômico se segue espontaneamente. Bem, na verdade, no momento atual, vamos pensar no presidente Lula nesse momento, esses razoáveis equilíbrios cambial, fiscal e monetário existem hoje no Brasil. Portanto, esse não é o problema. Mas há duas condicionantes de curto prazo extremamente graves que estão impedindo qualquer retomada do desenvolvimento, que são
Em primeiro lugar, a altíssima taxa de juros, que onera enormemente o governo, que se traduz em taxas de juros altíssimos para a iniciativa privada, e também não investe. Quer dizer, muito mais negócio se aplicar, digamos, em títulos da dívida pública que dão um rendimento satisfatório sem risco do que investir em empreendimentos industriais de diversos tipos. Então, essas são as duas correções a serem feitas como pré-condição para a política de longo prazo. Ora, o pensamento mais conservador, mesmo ele, reconhece que nós estamos, nesse caso, diante de dois obstáculos à retomada do desenvolvimento. Agora, as soluções são soluções também na base do mercado, são soluções também sem nenhuma audácia. Eu lembraria que, no que diz respeito à baixa da taxa de juros, a ideia do Giambiagi diz o seguinte: essas altíssimas taxas de juros do Brasil resultam de que a dívida pública é muito elevada e há o receio do aplicador de que o governo não seja capaz de honrar os seus compromissos, pagar a dívida, pagar os juros, etc, etc. Portanto, diante disso, ele exige esses altíssimos juros. Então, para ele, a maneira de baixar os juros seria o governo continuar pagando, continuar honrando seus compromissos. No fim de algum tempo, então, os credores se convenceriam de que a coisa era para valer, que não ia haver uma moratória nem nada, e aí os juros começariam a baixar. Quer dizer, aí coloca aí 4 a 5 anos para nós termos uma baixa de juros. O Delfim Neto é um pouco mais ousado. E o Delfim Neto é curioso que, inclusive, ele é considerado desenvolvimentista. Mas o Delfim diz o seguinte: não, nós temos que baixar juros através de acabar com o déficit nominal. Esse déficit nominal do Tesouro, do orçamento dos entes públicos, portanto, das três esferas, é de cerca de 3% do PIB. Quer dizer, aí, se nós vamos condicionar a baixa de taxa de juros a essa medida proposta pelo Delfim, nós simplesmente vamos ter que esperar 2 a 3 anos para retomar o espetáculo do desenvolvimento, para criar as condições para, nem sequer retomar, que depende de uma estratégia de longo prazo. Mas as próprias condições levariam pelo menos 3 anos. No que diz respeito ao segundo problema, que é o superávit, que é a grande sobrevalorização do real, essa sobrevalorização, reparem, um trabalho recente do IED, que é o Instituto Paulista de Pesquisa sobre o Crescimento Industrial, o IED mostra que essa taxa de câmbio sobrevalorizada está provocando o que eles chamam de uma desindustrialização relativa do Brasil, no sentido de que nós estamos exportando pouco artigos de alto refinamento, estamos importando muito artigos de alto refinamento, em prejuízo dessas indústrias refinadas que existem no Brasil. Então, a segunda coisa que tem que se corrigir é a sobrevalorização cambial. A correção proposta pelo pensamento conservador é uma proposição de que nós não podemos tomar medidas radicais, que tem que se manter a flexibilidade do câmbio, ou seja, que normalmente, através de medidas de mercado, que se chegue a uma gradual desvalorização do real, portanto, conseguir aquilo que todos os países asiáticos que estão crescendo rapidamente querem, desejam e fazem, que é uma moeda desvalorizada.